capítulo 38, que é o que vamos estudar hoje, o capítulo 38 de Gênesis, mostra acontecimentos da vida de Judá, o irmão de José. Lembram-se, Judá era o quarto filho de Lia. Judá foi quem recomendou que vendessem José aos ismaelitas para protegê-lo da morte. Gênesis 37, 27, veja as palavras de Judá. Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos concordaram. Nessa ocasião, ele tinha 20 anos. Judá tinha aproximadamente 20 anos na ocasião da venda de José. Todos esses irmãos, eram jovens, os casamentos eram precoces, havia casamentos até de adolescentes. E nesse tempo, então, a Bíblia quer dizer assim, nesse tempo em que houve a discordância com o tratamento dado a José, ou outros comentaristas entendem que é o total do período de Jacó da Palestina, nesse tempo, Judá saiu de perto dos seus irmãos e casou-se com uma mulher cananeia chamada Suá. E veja, ele teve 3 filhos, Er, Onã e Selá. Casou-se com uma mulher idólatra e teve 3 filhos. Com esses filhos, ele fez um acordo de casamento com Tamar. Disse a Tamar que daria o seu filho Er como esposo. Entretanto, irmãos, a Bíblia diz que Er, por causa da sua maldade, morreu. A Bíblia fala um termo bem muito forte, o Senhor o matou por ser mau. Outra versão diz assim, ele era perverso diante do Senhor. O Senhor fez com que morresse. Morreu jovem, sem consumar o casamento, sem ter um filho. Mas ainda, agora a responsabilidade da primogenitura, a responsabilidade recaía sobre seu irmão, sobre o seu segundo irmão, sobre Onã. Ele devia substituir a Er para buscar um primogênito. Um primogênito que seria concebido, que seria fecundado por Omã, mas que seria o primogênito de Er, o primogênito de Judá. Lembram-se do direito de primogenitura? O direito de primogenitura dava ao primogênito bens. E se Onã tivesse um filho no lugar, substituindo ao seu irmão, ele próprio não teria primogênitos. Essa era a chamada lei do levirato, ou lei do cunhado. Bem, mas Onã, sabendo dessa coisa, não promoveu o descendente. Como é que ele fez? A Bíblia narra, irmãos. Ele interrompia o ato sexual. Ele fazia com que o seu sêmen fosse deitado à terra e não fecundasse a Tamar. A Bíblia diz que ele também morreu. Veja, então, Judá havia prometido o filho para Tamar. O primeiro filho morreu, o segundo filho morreu. E agora, irmãos, só havia mais um terceiro filho, e esse ainda era muito menino. Veja Gênesis 38, 11. Qual a promessa que Judá fez a Tamar? Permanece viúva na casa do teu pai, até que Selá seja adulto, para que também esse não morra conforme os seus irmãos. Na verdade, irmãos, o que Judá estava manifestando aí, parece que era, além do fato ainda do filho ser muito jovem, ele tinha uma superstição de que a morte dos seus filhos Er e Onã tivesse sido ocasionada pelo casamento ou tenha sido ocasionada pela própria Tamar. E dessa forma ele falou assim, fica lá na casa do teu pai. E quando meu filho crescer, eu vou levar para que ele possa promover o primogênito esperado. Depois de muito tempo, a Bíblia diz lá em Gênesis 38, 12, Judá não havia cumprido o prometido. E Tamar estava aguardando, esperando
que tivesse um primogênito, que tivesse um filho. A Bíblia narra que havia agora a festa dos tosqueadores, e Judá foi para próximo da onde morava Tamar, aonde estava havendo essa festa. Essa era a oportunidade de Tamar. Veja, irmãos, o levirato não era uma obrigação somente dos cunhados, mas era também uma obrigação do pai. Se o filho morresse e não havia herdeiros e não houvesse outros filhos, era o pai que devia cumprir o dever do levirato. Isso quer dizer, devia ter um filho com a nora. Bem, o que fez Tamar? Despiu a sua roupa de viúva, colocou um véu. E veja, irmãos, esse véu podia ser um véu de noiva, de alguém que estivesse esperando um casamento, ou podia ser um véu de prostituta cultual, que eram prostitutas consideradas pela sociedade naquela época, porque elas ministravam o culto, e esse culto era sensual, esse culto era sexual, e elas eram, então, prostitutas cultuais. Judá teve relação com ela, não conheceu que era sua nora. Teve relação com uma prostituta. Mas ainda não tinha como pagar. Disse que pagaria com um cabrito. Veja, irmãos, que interessante. Praticou um ato com uma prostituta fiado. Depois eu mando para você um cabrito. Como é que foi então que ela fez? Então eu preciso que você me dê garantias. Me dê garantias, me dá um cordão e me dá um cajado. E depois que você me der o cabrito, eu posso trocar. O que aconteceu? Ela ficou grávida. Ela ficou grávida e foi um escândalo, mas ela saiu de lá. Quando Judá veio fazer a troca, não a encontrou. E agora? Agora ela estava grávida na casa do seu pai. Viúva e grávida na casa do seu pai. Isso foi contado para Judá. E ele se indignou. Como é que pode acontecer isso? Como é que pode acontecer isso com a viúva do meu filho? Isso é um escândalo, ela tem que ser morta. E a pena era de morte por apedrejamento. Uma morte terrível, irmãos. O que ela fez? Ela falou: quem é que é o pai dessa criança que está no meu ventre? É o dono deste cordão e deste cajado. E aí, então, irmão, Judá se deu conta de que ele era o responsável. Gênesis 38, 27 diz assim: mais justa é ela do que eu. E desse relacionamento, desse único relacionamento que Judá teve com Tamar, nasceu um menino, Pérez, que foi ancestral de Davi e, portanto, ancestral do Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, o Senhor Deus permitiu que acontecesse isso, uma coisa tão má, e transformou essa coisa má numa coisa boa, porque o fruto dessa união do sogro com a nora, dessa união de alguém que estava achando que estava tendo uma relação com uma prostituta, produzisse um menino, um homem, que depois foi ancestral de Davi e que foi ancestral de Jesus Cristo. Veja, irmãos, como havia sido prometido para Abraão e para Jacó e para Isaac e para Jacó. Você vai ser pai de muitas nações, mas você vai ter um descendente e esse vai abençoar as nações. Esse era o Senhor Jesus Cristo. Este é o Senhor Jesus Cristo. E ainda com os eventos tão atrapalhados, tão maus, o Senhor trabalhou para cumprir a sua promessa. O Senhor sempre vai cumprir a sua promessa. Amanhã continuamos com a história de José. Vamos ver como é que vai se dar a vida de José, escravo no Egito.